Nós vimos no sermão anterior, sermão de número 5 desta série, intitulada O Plano de Salvação de Deus, que Deus escolheu um número definido de pessoas para serem resgatadas do pecado e obter a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, a fim de serem salvas sem que mereçam. As identidades destas pessoas escolhidas foram determinadas antes da criação do mundo e são inalteráveis. Nós vimos que Deus escolheu tais pessoas sem qualquer consideração por suas decisões, ou por suas ações, ou condições nelas encontradas. Mas a base de sua escolha foi somente o bom conselho de sua vontade. Ele não escolheu porque previu qualquer coisa que elas fossem fazer ou decidir. Isso foi no sermão passado, no sermão anterior. Hoje, nós estaremos respondendo, obviamente na sequência, como funciona, o que acontece então com aqueles que Deus predestinou para a salvação. Como Deus efetua a salvação. Aqueles a quem Deus elegeu e predestinou para a vida, no tempo por Ele mesmo determinado, são chamados eficazmente, por meio de Sua palavra e de Seu Espírito, do seu estado natural de pecado, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Por dizer chamado eficaz, quero dizer que o resultado desse chamado é garantido. Ele não é um convite que o eleito pode aceitar ou recusar. Deus não convida eleitos meramente a fazer algo, mas Ele próprio faz algo nos seus eleitos. Deus lhes ilumina a mente de maneira espiritual e os capacita a responder em arrependimento e fé. E isso Ele faz transformando essa natureza pecaminosa do homem, ou seja, Ele transforma a disposição da mente que rejeita e resiste a Deus numa outra disposição que se deleita e encontra plena satisfação e alegria em Deus. Portanto, aqueles que são chamados eficazmente não conseguem resistir a Deus. Não conseguem dizer não a Cristo. Portanto, sua resistência acaba quando Deus, ao seu tempo determinado, soberanamente e graciosamente, faz com que Cristo seja visto de tal maneira atrativo que é impossível para o eleito resistir a Ele. Os chamados são chamados de acordo com o propósito de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que
dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Até aí por enquanto. E aos que predestinou, a estes também chamou. Este é o texto clássico daqueles que defendem a tese de que Deus predestinou aqueles que Ele viu desde a eternidade que iriam ter fé no seu Filho e que por sua autodeterminação o receberiam de bom grado. Deus então olha para aquele que decidiu crer em seu Filho e diz: esse é meu eleito. Esse, portanto, está predestinado para ser conforme a imagem do meu Filho. E então a esse eu irei chamar. Esse é um ensino que os arminianos, ou a igreja liberal, ensina. Ou seja, a tese, a teoria é de que Deus previu a fé de algumas pessoas. Ele previu que alguém iria crer nele. E esses que ele previu, ele então chama de eleito, diz que predestinou e, consequentemente, irá chamar. Mas, em dizer que Deus previamente, anteriormente, conheceu, significa realmente que Deus esteve a par do que haveria de acontecer no futuro com a vida daquele que se diz eleito por haver crido em Deus, por sua autodeterminação. Ou seja, será mesmo que, quando você lê, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, ou dantes conheceu, ou que previamente conheceu. Essa palavra conheceu significa que Deus esteve a par da fé que a pessoa iria ter e por isso ele escolheu, por isso ele elegeu. É isso que significa o texto? Eu creio que não. A Bíblia está repleta desta palavra conheceu, significando uma outra coisa. Rapidamente eu vou levar vocês a alguns trechos. Em Gênesis capítulo 4, verso 1 está escrito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Conheceu, portanto, aqui não significa que Adão esteve a par de Eva. Conheceu aqui significa relacionamento sexual. É isso que significa a palavra conheceu aqui em Gênesis capítulo 4, verso 1. Da mesma forma no verso 17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. De novo, o conheceu aqui significa teve relacionamento sexual com sua mulher. E ela deu à luz. Em Números capítulo 31, quando Deus manda o povo de Israel aniquilar os midianitas, e eles desobedecem Deus, mantendo as mulheres vivas. Em Números capítulo 31, verso 17, está escrito: agora, pois, é mandamento do Senhor, agora, pois, matai todo o homem entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Fica claro, não é? Conheceu aqui não significa estar a par. Juízes capítulo 11, verso 39, por causa do voto de Jefté, sua filha, que fazia parte desse voto, teve que ser morta. E sucedeu, Juízes capítulo 11, verso 39, e sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não conheceu homem.
É óbvio que a palavra conheceu aqui não significa ter conhecimento, ou estar a par, ou perceber. Um dos textos mais claros está aqui, olha, Gênesis capítulo 18, versos 17 ao 19, se você quiser ir lá. E disse o Senhor, verso 17, Gênesis capítulo 18, verso 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido. E por causa disso, sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Portanto, Deus ter conhecido Abraão é a causa de Deus saber que Abraão iria ordenar o seu filho, ia colocar os seus filhos em seu caminho. E a palavra conheceu aqui é sinônimo com a palavra escolheu. De novo, porque eu o tenho escolhido. E sei que ele há. Para Deus saber, ele não simplesmente viu que Abraão haveria de ordenar a sua casa. Por ele ter escolhido, é que ele sabia que Abraão iria ordenar a sua casa. Ter conhecido, portanto, aqui é sinônimo de ter escolhido. Outro lugar, Amós capítulo 3, verso 1 e 2. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo, olha só, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Novamente, só a vós vos tenho conhecido, significa só a vós eu escolhi. Deus é onisciente, pelo amor de Deus. Quando você diz que Deus só conheceu no povo de Israel e não sabe mais da existência do resto da terra, você coloca Deus do tamanho de um periquito, por favor. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas e todas as pessoas. O que Deus quer dizer aqui é que o conhecer é relacionamento íntimo. Em Romanos, portanto, quando o apóstolo diz, no verso 29, porque os que dantes Deus conheceu, não significa apenas que Deus previu o futuro, mas antes que Deus predeterminou ou escolheu pessoas para ter um relacionamento íntimo com elas. Sendo assim, podemos dizer que Deus elegeu. É sinônimo de conheceu. E o que Deus anteriormente, portanto, conheceu ou escolheu, eu tomo esse conheceu com o significado de escolheu. Por causa, primeiro, que a Bíblia é carregada com essa palavra significando conhecer, ter um relacionamento íntimo. Lembra em Mateus também, outra passagem, e Maria não conheceu a José até que Jesus deu a luz. Você vai me dizer que Maria não conheceu a José? Conhecer aqui não é ser apresentado ou ficar sabendo quem é a pessoa. Conheceu aqui é ter relacionamento íntimo. Portanto, quando nós lemos em Romanos que aqueles que ele conheceu, nós podemos interpretar que sinônimo seja escolheu, ele predestinou. Aquele que Deus escolhe, ou aqueles que Deus elege, ele elege e predestina. Predestinação e eleição são duas coisas. Deus escolhe e predestina. Deus predestina para algo e elege para
a predestinação. A predestinação, portanto, é o que faz com que nós, como diz o texto de Romanos, venhamos a ser conforme a imagem do seu Filho. Agora, isso tudo eu estou dizendo porque o ensino diz que nós fomos eleitos, escolhidos e chamados, porque Deus viu que nós iríamos ter fé. E o texto não permite, nem mesmo o texto permite esse tipo de interpretação no próprio texto. Porque veja comigo, quando você lê o verso 30, está escrito: e aos que Deus predestinou, a estes, e ninguém mais, a estes que Ele predestinou, também chamou. E agora, e aos que chamou, a estes que Ele predestinou e chamou, ninguém mais, a estes também justificou. E aqui é que está o problema para essa outra interpretação. Justificação é pela fé somente. Justificação é pela fé somente. Ou seja, alguém para ser justificado precisa crer. E o texto, portanto, não permite essa contingência. Olha só, Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora, olha só comigo. Todos os que são chamados, ou seja, todos os chamados creem. Não há, portanto, contingência, essa opção de escolha. Não existe ninguém que foi chamado que vai escolher. Não sei se quero, não sei se não quero. O texto não permite. Todos os chamados, sem exceção, irão crer. Não existe ninguém chamado que eu vou pensar. Não tem. O texto diz que todos os que Deus predestinou, Ele predestinou e chamou, e aos que Ele predestinou e chamou, Ele justificou. Ou seja, Ele concedeu fé para que essas pessoas crescem e fossem justificadas. Portanto, é impossível que um chamado possa recusar Deus. Não existe. Se alguém não crer, é porque esse alguém não foi chamado. E o segundo argumento para quebrar essa cadeia de raciocínio é essa, mais simples. Deus previu, sim, a tua fé, a minha fé. Deus previu, sim, que você iria decidir, mas isso Ele previu porque também previu que iria te conceder fé para decidir, de forma que a vontade de Deus precede a vontade do homem, a tua vontade. Mesmo que nós dessemos o crédito de que Deus previu a minha fé, é óbvio que Deus previu algo que Ele ia me conceder. Ou seja, a vontade de Deus veio primeiro. Deus não ficou sentado no seu trono de forma passiva na eternidade, fazendo figuinha, torcendo, esperando que o Rupert tomasse a iniciativa de crer nele. Não foi assim. O chamado é eficaz porque é fundamentado na escolha soberana e graciosa de Deus para servir o propósito de sua vontade. Dito isto, vamos ver agora então, primeiro ponto, como é feito este chamado. Como é feito esse chamado? Que fique claro, antes de nós vermos o como.
O chamado de Deus, ele está diretamente relacionado com algo que nós vamos ver a semana que vem, com a regeneração, ou seja, é pela graça. O homem, se você tem acompanhado os cultos, os sermões até agora, você notou, você já deve ter percebido que o homem não tem condição de crer. O homem não vem a Cristo, o homem está morto em seu pecado. Dito isso, então, vamos ver como é feito o chamado. Abre a tua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 13 e 14. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 13 e 14, diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados. Circula a palavra, amados do Senhor. Por vos ter Deus elegido desde o princípio, e agora? Deus elegeu desde o princípio para a salvação. E de que forma ela é efetuada? Vamos ler primeiro. Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eleitos, portanto, desde a eternidade, para a salvação que é operada pelo Espírito Santo em nos santificar e pela fé da verdade, para alcançarmos a glória do Senhor Jesus Cristo. E como começa essa obra de Deus em nós? O verso 14 responde: para que pelo nosso Evangelho vos chamou. Como Deus então chama o seu eleito, o seu escolhido? Pelo seu Evangelho. O chamado é feito através do Evangelho. Tiago capítulo 1, verso 17, está escrito: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, e segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pela palavra da verdade nós fomos gerados de novo, ou regenerados, ou nascidos de novo. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. O apóstolo Pedro diz, sendo de novo gerados. De novo, a linguagem está aí. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E no verso 25, está escrito, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Portanto, de que forma que alguém é chamado, que o eleito é chamado? Pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. De que forma que a fé vem? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus pode chegar até nós de várias maneiras. Através da pregação, como estou fazendo agora, ou da leitura da Bíblia Sagrada, ou de um livro, ou de um folheto, ou até mesmo de um hino. Qualquer meio usado pelo Espírito de Deus para aplicar a obra redentora de Jesus Cristo, a palavra de Deus é o único instrumento que Ele usa para nos chamar para a salvação. Portanto, seja a palavra cantada, pregada, lida, é a palavra de Deus. É o único meio que o Espírito Santo usa para salvar.
Esse é o meio. Essa é a forma como Deus nos chama. Pelo Evangelho, pela pregação. O segundo ponto é uma pergunta. Se todos os chamados serão salvos, por que tantos abandonam a fé? Ou tantos abandonaram a fé? Mesmo após terem tido confessado a Jesus e até mesmo sido batizados. Se todos os chamados serão salvos, então por que há incrédulos na igreja? Há o joio, há pessoas que desistem, abandonam. Há uma distinção entre o que os teólogos chamam de chamado externo e chamado interno. Presta atenção agora. O chamado externo refere-se à pregação do Evangelho, que é apresentado tanto aos eleitos como aos não eleitos. É o que eu estou fazendo agora. Eu não conheço, eu não sei quem Deus escolheu dentre vocês, ou quem está assistindo o vídeo, e eu prego indiscriminadamente a todos. Esse é o mandamento, essa é a ordenança. A pregação do Evangelho, e portanto, é anunciada, ela é pregada a todos, sem distinção. Esse é o chamado externo, é a apresentação do Evangelho, da palavra de Deus, a toda criatura. Agora, o chamado interno, ou, como é dito, o chamado eficaz, é uma obra divina que acompanha o chamado externo para fazer com que o eleito chegue à fé a Cristo. Atos capítulo 13, se você quiser abrir, o verso 44. Muitos podem ouvir o Evangelho, mas Deus faz apenas com que os eleitos creiam no que é pregado. Muitos são chamados, mas o Evangelho só é eficaz para os eleitos de Deus. Atos capítulo 13, verso 44. Portanto, o chamado eficaz ou irresistível é resistível. E ele não é eficaz para o não eleito. Olha só, verso 44. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir o quê? A palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, porque a palavra de Deus é que traz a vida, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. E te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Quer dizer, aqueles que estavam destinados para a vida eterna, só estes creram. Os judeus não creram, blasfemaram, resistiram à palavra de Deus. E os gentios que nunca ouviram, Deus ilumina o coração, muda a disposição, e o resultado está aqui. Viram, glorificaram, exaltaram o Senhor, glorificaram ao Senhor. Portanto, aqueles que não estão destinados à vida eterna, ou seja, à salvação,
não irão crer e irão sim resistir o chamado. Novamente, o chamado eficaz é somente eficaz para os eleitos. Atos capítulo 7. Lembra do discurso de Estevão? No verso 51, ele chega a fazer essa declaração: homens de dura cerviz, ou seja, pescoço duro, arrogante, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Portanto, nós estamos vendo aqui, o homem resiste. O homem resiste o Espírito Santo. O homem rejeita a palavra de Deus. Por outro lado, um exemplo da chamada eficaz está em Atos capítulo 16. No verso 14 diz: de uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiátira, e que servia a Deus. Esse servia a Deus, um parênteses aqui, é como Cornélio, que servia, conhecia o Deus dos judeus. Nos ouvia, essa mulher, Lídia, nos ouvia. Agora, e o Senhor lhe abriu o coração. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E o resultado, no verso 15, e depois que foi batizada, continua pedindo, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, que se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Foi batizada, creu, porque o Senhor lhe abriu o coração. Essa é a atração irresistível que Deus, por meio de sua palavra e do Espírito Santo, exerce sobre o pecador, levando-o a aceitar a Cristo como seu Salvador. Como sabemos, se alguém... Essa é a pergunta que a maioria das pessoas... Como nós sabemos que nós podemos detectar um eleito, para que nós pregássemos somente ao eleito e não perdêssemos tempo, então? Porque o eleito, quando ele é chamado, ele vai dizer sim. Então não vamos perder tempo, vamos só pregar. A resposta é não. Nós não sabemos quem é eleito, quem não é eleito, para pregar ou chamar somente os eleitos. Não há evidência em ninguém de sua eleição, até que ele seja regenerado, nasça de novo. Quer dizer, você já tem feito o evangelismo. É como você ter medo, pavor de trovão. Não precisa. Se você escutar o barulho dele, você escapou do raio. É lógico, é óbvio isso. Não precisa ter medo. Portanto, a mesma aplicação. Você não decide quem é o eleito aqui. Não, o eleito você vê quando ele é regenerado. A resposta, portanto, é não. Nós não sabemos quem é eleito e a ordem foi: ide, Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então Jesus completa: quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Tem quem não crê. O mandamento é para cristãos pregarem a toda criatura e chamarem a todos ao arrependimento. Porém, Deus conhece os seus. 2 Timóteo, capítulo 2. Deus conhece os seus. De novo. Verso 17. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17. E a palavra desses, o apóstolo Paulo está falando de Himeneu e de Alexandre, roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, Verso 18. Os quais, olha só,
se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Desviaram e ainda perverteram a fé de alguns. Como isso é possível? Dá a entender aqui que é possível que um chamado se desvie. Aquele que recebeu o chamado interno do Espírito Santo, que teve a sua mente iluminada. Mas o apóstolo Paulo deixa claríssimo no verso seguinte. Vamos ler o 18 novamente. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Ou seja, o propósito, o objetivo de Deus permanece firme. Tendo este selo, esta garantia, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Terceiro ponto, último ponto. Alguém pode perguntar, como posso saber se fui verdadeiramente chamado por Deus? Como é que eu posso saber que eu fui chamado por Deus? Irmãos, o fato de alguém frequentar uma igreja, ou até mesmo ter sido batizado, ou fazer parte de um ministério da igreja, não significa necessariamente que tal pessoa tenha sido chamada por Deus. Resistir ao chamado de Deus não é meramente negar por completo o evangelho, dizer, não, eu não quero ser crente. Eu não quero ir à igreja. Isso não é resistir o evangelho de Deus somente. Pessoas podem ter, sim, aceito a Jesus Cristo, o confessado como seu único Salvador e sentir-se satisfeito com o seu cristianismo, mas resistem o Espírito de Deus e a verdade revelada nas Escrituras. Tito, capítulo 1, mostra isso, no verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E confessam que creem no Senhor. Resistem à verdade. Eis aqui como sabemos que temos sido chamados. 1 Coríntios, isso é importante. 1 Coríntios, verso 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. E para eles, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo, para aquele que foi chamado eficazmente, tornou-se precioso. Pois ele vê Cristo como a sabedoria e o poder de Deus.
Jesus passa a ser atrativo, então, porque agora ele consegue entender o poder de Deus. Ele discerne o Evangelho. Ele vê a glória de Deus na face de Jesus Cristo, revelada a ele pelo Espírito Santo, mediante as Escrituras. Ele crê de tal modo que passa a considerar tudo como perda em comparação ao valor daquele que agora ele vê. O chamado não considera mais a igreja chata, Jesus chato, a Bíblia um livro chato. Não dá, não tenho paciência, não gosto de ler. Estudo bíblico é chato, a igreja é chata, os crentes são chatos, não tem vida esse povo. O chamado não considera assim. Ele vê Cristo, ele vê a glória, ele discerne o que foi feito por ele. Ele sabe o valor da graça de Deus que lhe foi gratuitamente oferecida. E ele abraça pela fé. Irmãos, não há necessidade de discutir se eu posso ou não escolher, porque o problema com essa doutrina é isso. Pessoas estão me ouvindo agora, estão balançando a cabeça, dizendo, Deus escolheu e predestinou e chama, e os chamados são só esses que dão certo. Não, eu prefiro acreditar que eu escolho. Mas não há necessidade de discutir se a gente pode ou não pode escolher, se eu posso ou não posso decidir. Irmãos, dizer que Jesus Cristo morreu por todos nós, e ainda dizer que logo quem quiser recebê-lo como Salvador e oferecer o Evangelho a todos e dizer, creia, venha Cristo, aceite o Senhor, arrependa. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. Nós cremos nisso também. A minha função é justamente essa, dizer para morto, igual Jesus disse para Lázaro, sai para fora, Lázaro, morto. O Evangelho tem esse poder, é o poder de Deus. O Evangelho é anunciado e Deus dá vida pelo Evangelho. Portanto, não é errado convidar pessoas a se arrependerem, a crerem, a receberem a Cristo. O problema é dizer que a cruz de Cristo apenas possibilitou a entrada no reino e nada mais. Nada mais. Dizer que a morte de Jesus Cristo possibilitou você a decidir ser salvo e o resto é por tua conta. Você decide. Isso não. Dizer que Jesus morreu por todos, e agora quem quiser, por causa da morte dele, pode ou não escolher ele, é diminuir demais a obra de Cristo na cruz. Jesus não fez só isso. Jesus não é essa porta de entrada, esse portão escancarado, diz, eu fiz, agora faz a tua parte. Eu possibilitei, eu abri o portão, eu abri o caminho, agora vem e se salva. Escolhe a salvação, escolhe viver. Ele não fez só isso. Ele não simplesmente abriu o caminho. Ele simplesmente não possibilitou o caminho. Ele é o caminho. Ele garantiu que você entrasse pela porta. Olha só.
Jesus não somente possibilitou a salvação para quem quiser ser salvo, mas sua morte garantiu os meios pelos quais somos salvos. E isso inclui o nosso querer, a nossa fé, a transformação de nossa disposição natural, que é inimiga de Deus e não consegue se sujeitar a Ele. Deus, por causa da morte de Cristo, Deus muda a disposição de nosso coração para crer e obedecer e ter prazer nele. A cruz de Cristo não possibilitou a oportunidade de você decidir finalmente se quer ou não. A morte de Cristo não só possibilitou você a decidir, mas a querer decidir por Ele. Não limite a obra redentora de Cristo. Os chamados vão crer. Abre a tua Bíblia em Ezequiel, último texto, quem sabe, deixa eu ver. Não, tem mais alguns ainda. Ezequiel 36, deixa eu mover um pouquinho mais rápido. Ezequiel 36. Eu quero que vocês, verso 25, eu quero que vocês prestem atenção no que está oculto nos versos, ou seja, o sujeito, ou o pronome, melhor, eu. Eu adiciono, para que você entenda o peso, o valor do que eu estou tentando dizer. Ou seja, o que eu quero dizer, eu estou argumentando que Deus, Ele chama o seu eleito e o capacita a crer de tal forma que o eleito, que é chamado, é justificado e não tem como negar isso. Não tem como escapar disso. Olha só, Ezequiel 36, verso 25. Essa era a promessa que Deus tinha e tem para os nossos dias. Ezequiel 36, verso 25. Então, agora, olha comigo, Então eu aspergirei água sobre vós e ficareis purificados de todas vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Eu vos purificarei. Verso 26. E eu dar-vos-ei um coração novo, e eu porei dentro de vós um espírito novo, e eu tirarei de vossa carne o coração de pedra, e eu vos darei um coração de carne, e eu porei dentro de vós o meu espírito, e eu farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus é o autor do princípio ao fim de nossa salvação. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, Deus é quem iluminou, resplandeceu os nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus é quem resplandeceu para que nós tivéssemos a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Esse é o problema do mundo. Todos pecaram e todos estão em falta da glória de Deus, não conhecem a glória de Deus. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo que Deus é quem nos deu o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o verso 7 ainda diz: temos, porém, esse tesouro. É um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Efésios, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo está orando, dizendo: não cesso de dar graças a Deus por vós,
lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, ou seja, do seu chamado, do chamado que Deus fez a vocês. Deus ilumine o coração, ilumine o entendimento, para que vocês entendam e saibam qual é a esperança que o chamado tem, e as riquezas de sua glória e da sua herança nos santos, e qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nós cremos segundo a operação da força do seu poder. Por isso nós cremos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, um santo chamado, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Aos eleitos. Efésios capítulo 2. Essa passagem é muito conhecida, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu criei, mereço. Eu fiz a minha parte, eu cumpri a minha parte. Aliás, em João capítulo 6, Jesus disse, há algum de vós que não creem. Há algum de vós que não creem. E esta noite pode estar do mesmo jeito. Pode ter pessoas que ainda não creem. No verso 65. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Em Mateus capítulo 22, verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A conclusão, eu encerro com uma breve observação, uma meditação, e eu faço uma pergunta. Como é que a gente se sente, como é que o homem se sente diante desta boa notícia? Isso é uma boa notícia. Para quem é escolhido de Deus, é a melhor notícia do mundo. Agora, não é uma boa notícia para o homem morto em seu pecado e em sua condição natural, porque o tesouro precioso para este não é Cristo. O tesouro para este homem é a sua autodeterminação, é o valiosíssimo livre-arbítrio. Isso é que é a coisa mais valiosa que o homem, que o pecador tem em si mesmo. Sua autodeterminação, o seu direito de escolha. E é óbvio que essa mensagem agride e faz violência contra algo que tal pessoa aprecia tanto.
Porque se você perguntar, tira da pessoa o livre-arbítrio. O que ela perde? Tira de alguém o seu livre-arbítrio. O que ela tem a perder? Ela perde o controle. Ela perde a autonomia. Ela perde a autoridade. Ela perde os méritos. Ela perde os aplausos. Ela perde o reconhecimento. Ela perde o poder para mudar o seu destino. Ela deixa de ser Deus. Isso destrói a sensação de segurança e a confiança que alguém tem em si mesmo. Destrói. Arrasa com a sensação de que alguém tem o controle da sua vida e ela decide o que quer. Quando você diz Deus é soberano, Deus decidiu o teu destino. E você é ou não salvo, porque Deus graciosamente te salvou gratuitamente ou não te elegeu para a salvação e você vai continuar na sua incredulidade, blasfemando contra Deus, simplesmente se desfazendo de tudo que você ouve de mau grado. Portanto, quando você apresenta o evangelho genuíno e o único, esse é o único, e chama este homem a crer, ele decidirá livremente dizer não. Por quê? Porque ele não é livre. Está preso pelo pecado. Está preso às suas inclinações da carne. E, consequentemente, ele irá resistir ao chamado para arrepender-se e crer. Por outro lado, irmãos, alguém encontrado na mesma condição, em seu pecado, em sua condição deplorável, e essa pessoa chegou ao fundo do poço, dizendo, como aconteceu comigo, como aconteceu com você. Quando nós eu passei 7 anos tentando ser crente, querendo, não conseguia. Eu não conseguia. Senhor, não dá certo. Toda vez eu volto para o pecado, toda vez eu cometo o pecado. Dentro de mim ainda há muita sujeira. Eu ainda sou desobediente, eu ainda sou arrogante, eu ainda sou soberbo, eu ainda não tenho controle sobre minha lascívia, eu não tenho controle sobre meu temperamento. Senhor, eu não te aprecio mais do que eu aprecio coisas. E eu queria, mas não consigo. E quando você tenta, semana após semana, faz tudo quanto é corrente, só não fui à frente, porque eu tinha que tocar para o pastor, na hora do apelo. Mas estava eu ali no teclado, participando do apelo, é para mim também. Não conseguia. Esse que escuta essa notícia e diz, não depende de você. Não depende da tua autodeterminação. Pode babar, pode se rastejar, pode tentar 1000 vezes. Até você não se ver como eu me vi, como, quem sabe você se viu, completamente incapaz. E for sincero no teu coração, Senhor, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar meus irmãos da igreja, eu posso enganar todo mundo, mas o Senhor não me engano. Eu não dou conta. Eu não consigo, Senhor. Para essa notícia é maravilhosa, porque essa notícia diz que essa pessoa não é salva, porque ela decide melhorar ou não. Ela é salva
Porque Deus muda a disposição do coração dessa pessoa. E essa pessoa passa a ver Cristo tão atrativo e tão precioso, que o coração dessa pessoa, na hora de decidir entre a lascívia ou Cristo, ela não resiste mais. Cristo. Ela escolhe Cristo. O vício que não abandona, quando ela vai cometer de novo, ela comete com nojo, com ódio, com rejeição. Eu digo que há sofrimento, sim. Há dor, sim, para aquele que quer servir Deus, para aquele que quer ser salvo. A dor é geralmente a mesma. Ele não dá conta. Ele parece nunca alcançar o agrado do Pai. Ele nunca consegue ver Deus sorrindo para ele. E é para esse, irmãos, que essa mensagem é uma boa notícia. O chamado de Deus, não tem que se preocupar. Se o coração dele é voltado, se as inclinações dele é voltado para servir o Senhor, para olhar a Jesus, se ele considera Jesus precioso, Deus já mudou a disposição dele. E o trabalho, a operação do Espírito Santo de santificação vai ser esse processo contínuo e eficaz de tirar a pessoa da sua rebeldia. Ninguém fica santo 100% no dia da sua regeneração. Mas todos que foram chamados, a palavra de Deus diz, creem e são justificados. E os justificados são glorificados. Ou seja, eles alcançam a salvação. Por quê? Não depende do esforço deles. Não depende de nada que eles fazem. Só depende de uma coisa, irmãos. Fé. Fé em Cristo. No que Ele fez por você. No que Ele fez por nós. Se você tentar adicionar qualquer coisa a isso, você destrói o Evangelho. Você destrói o Evangelho. Tudo o que você faz, as boas obras, as obras de justiça que o crente, o santo faz, a vida separada para Deus, não é para obter a salvação. Simplesmente, irmãos, é a tua forma mais medíocre de dizer, Senhor, eu te amo. Por isso eu faço. Porque não há como o verdadeiro eleito de Deus achar o que fazer para agradecer. Aliás, qualquer agradecimento a Deus faz do eleito um devedor. Senhor, o Senhor me abençoou, por isso eu vou fazer. Quem abençoou? O Senhor abençoou. O teu agradecimento é só porque o Senhor te abençoou. Você está devendo ainda. E quanto mais você tenta pagar a graça de Deus, mais devedor você fica da graça. Você não consegue pagar nunca. Portanto, cada passo que você dá para agradar a Deus, Ele te capacitou, Ele fez com que você desse o passo, pois é Ele quem opera em vós o querer e o efetuar, e você continua sendo um eterno devedor dessa maravilhosa graça. Portanto, irmãos, não é simplesmente, não é de forma alguma a nossa autodeterminação que nos garante o reino de Deus, mas sim o propósito de Deus, a vontade de Deus.
É assim que Deus nos chama, mediante a sua palavra e pelo seu Espírito, convencendo você que Jesus Cristo vale mais do que tudo em sua vida. Amém. Vamos orar.